Sistema de combustível. A finalidade do sistema de combustível é armazenar e fornecer combustível ao motor ou aos motores da aeronave. Os sistemas mais utilizados são os seguintes: a alimentação por gravidade e a alimentação por pressão. Vamos ver a alimentação por gravidade. Nesse sistema, os tanques de combustível estão em posição elevada, mais altos que o motor, e o combustível é enviado por gravidade até o motor. Os tanques têm uma entrada de ar para ventilação, para permitir que, conforme o combustível seja consumido pelo motor, o ar tome o espaço que era antes do combustível e evitar, assim, interrupção no fornecimento de combustível ao motor. O piloto ainda poderá escolher se pretende usar o tanque esquerdo ou o tanque direito ou ambos os tanques, acionando uma válvula de corte ou seletora que permite esta movimentação e ainda serve para cortar o fluxo de combustível para o motor. Ainda no sistema de combustível temos um filtro para reter as impurezas, temos um primer, que veremos adiante o que é este pequeno componente, e o carburador, ou a unidade de formação de mistura do motor. Alimentação por pressão. Nesse sistema, o combustível é enviado ao motor através de outros dois componentes, chamados de bombas de combustível. Normalmente são utilizados dois tipos de bombas de combustível. A bomba principal, que é acionada pelo motor da aeronave, e a bomba auxiliar, que é acionada por um motor elétrico. Normalmente é utilizado para dar partida no motor nas decolagens, durante os pousos ou em voo em altitude elevada, e sempre deverá ser ligada quando o manual de operações da aeronave assim pedir. Esta bomba pode alimentar o motor quando a bomba principal falhar. Em alguns aviões ou em algumas aeronaves, ela se localiza no fundo dos tanques de combustível. Temos ainda nesse sistema a válvula de corte e seletora, que você viu no slide anterior, permite que se alimente o motor com ambos os tanques ou com um tanque separadamente do outro. Indicação de combustível. É feita através de um instrumento chamado liquidômetro. Indica a quantidade de combustível remanescente nos tanques ou no tanque da aeronave em questão. É um instrumento elétrico que recebe o sinal de um transmissor que fica no tanque, uma boia que manda um sinal elétrico para esse indicador. Em aeronaves mais simples, é uma boia com uma haste externa à frente do para-brisa, aonde o piloto pode ver o consumo do combustível. Conforme o combustível vai sendo consumido, esta haste vai entrando para dentro do tanque. O injetor de partida ou primer. O injetor de partida serve para dar partida nos motores em dias frios na primeira partida. E ele é um pequeno injetor que joga gasolina no tubo de admissão depois do carburador, depois da unidade formadora de mistura, para facilitar a partida do motor. Em algumas aeronaves, esse injetor pode ser manual, como também pode ser elétrico, uma pequena bombinha elétrica que vai levar o combustível diretamente ao tubo de admissão. Válvula de corte e seletora. É uma válvula utilizada para selecionar o tanque que irá enviar combustível para o motor e também serve para cortar o fluxo de combustível. Vemos aí uma válvula seletora com as posições L, left, tanque esquerdo, R, right, tanque direito, e a posição central, both, que são ambos os tanques.
Na posição both, ambos os tanques irão enviar combustível para o motor. A posição left ou right será utilizada quando um tanque ficar mais cheio que o outro. No exemplo, o tanque direito, se estiver mais cheio, a seletora é posicionada na posição right, este tanque será consumido, até se equalizar com o tanque esquerdo. Se, por exemplo, o tanque esquerdo estiver mais cheio, a válvula de corte seletora será posicionada para left, o tanque esquerdo será consumido, até se equalizar o tanque direito, onde a seletora deverá ser retornada à posição both. No caso de aeronaves que não tenham a posição ambos os tanques, o piloto deverá monitorar constantemente o consumo do tanque esquerdo e tanque direito e alternando a seletora a fim de não causar um desbalanceamento entre tanques da aeronave. Filtro de combustível. O filtro é composto por uma tela fina de metal ou papel filtrante capaz de reter as impurezas sólidas que porventura estejam contidas no combustível. Alguns filtros têm o corpo transparente, pelo qual é possível detectar a presença de impurezas e água. A água vai sempre se depositar na parte mais baixa do filtro de combustível, porque ela é mais densa que a gasolina ou mais densa que o querosene. Normalmente, o filtro de combustível fica na parte mais baixa do sistema, próximo ao motor, e tem uma válvula por onde o piloto pode pegar uma pequena amostra do combustível e verificar se está contaminado com água. Prevenção contra a água no combustível. No caso de gasolina, ao abastecer a aeronave, deverá se utilizar um filtro de camurça que tem a propriedade de reter a água e permitir apenas a passagem da gasolina. Em muitos aeroportos isso é desnecessário, porque as bombas já fornecem a gasolina livre de água. Durante as paradas longas é recomendável manter os tanques cheios para diminuir o espaço disponível para o ar e assim diminuindo a possibilidade de formação de água dentro dos tanques pela condensação do vapor de água contido no ar. Obtenção dos combustíveis. Atualmente, os combustíveis são obtidos através de destilação do petróleo. Conforme a temperatura aumenta, o petróleo começa a liberar vapores que são recolhidos por meio de resfriamento. Em primeiro lugar, são recolhidos os produtos mais voláteis, tais como o éter, a gasolina de aviação e a gasolina automotiva. Posteriormente, os menos voláteis, como por exemplo o querosene, o óleo diesel, óleos lubrificantes, etc. A gasolina é utilizada nos motores a pistão e o querosene nos motores a reação ou nos motores a jato. Os combustíveis provenientes do petróleo são classificados de combustíveis minerais, porém o álcool é um combustível vegetal. Propriedades da gasolina. As mais importantes são, começando pelo poder calorífico, que é a energia calorífica liberada pela queima de uma quantidade de combustível, no caso 1 kg de gasolina ou 1 libra de gasolina. A uma densidade média de 720 gramas por litro, 1 kg de gasolina corresponde a 1,38 litros de gasolina. E a quantidade de energia calorífica liberada pela queima desta quantidade de gasolina equivale a 10.600 quilocalorias por quilograma. A gasolina é um dos combustíveis líquidos com o maior poder calorífico. Outra propriedade é a volatilidade. A gasolina é composta por líquidos combustíveis chamados de hidrocarbonetos. Alguns desses líquidos têm uma alta volatilidade e possibilita a partida do motor em baixas temperaturas. A gasolina começa a evaporar a uma temperatura de menos 46 graus Celsius. Outra propriedade é o poder antidetonante, ou seja, a capacidade que a gasolina tem de resistir à detonação
quando colocada sob pressão e alta temperatura. Conforme o motor vai funcionando e a mistura gasolina-ar vai sendo comprimida, vai se aumentando a pressão interna e também a temperatura interna do cilindro. Neste caso, a gasolina não deve entrar em detonação, ou seja, não deve entrar em autocombustão. Somente deverá entrar em combustão com a presença da centelha provocada pela vela. Combustão. Em um motor a pistão, a queima da gasolina, da mistura ar-gasolina, pode ocorrer de 3 maneiras. A primeira delas é a combustão normal. Ocorre quando a vela dispara uma faísca e a chama se propaga rapidamente dentro do cilindro, porém progressivamente. Aí, na animação, nós vemos o momento da admissão, agora a subida do pistão, comprimindo a mistura ar-combustível, e vocês se recordam, quando o pistão chegar próximo ao ponto morto alto, a vela de ignição fará saltar uma centelha e vai colocar fogo nessa mistura comprimida. Você vê a propagação progressiva da chama e a energia impulsiva dos gases oriundos dessa queima. A ignição deve ser feita no momento adequado para aproveitar a energia impulsiva dos gases. E a outra maneira com que a gasolina queima é a pré-ignição. Neste caso, a combustão é rápida e suave, mas acontece prematuramente, provocado por um ponto quente, que pode ser uma vela superaquecida ou depósito de carvão acumulado na câmara de combustão ou na cabeça do pistão, que torna-se incandescente em função da compressão. Como a combustão é antecipada, a energia impulsiva dos gases oriundos da queima não fica sincronizada com o pistão, resultando em superaquecimento e mau rendimento mecânico. A última maneira com que a mistura ar-combustível queima dentro do motor é detonação. Neste caso, a combustão ela é explosiva e a sua energia é liberada imediatamente, causando superaquecimento ao invés de potência mecânica. A detonação também é chamada de batida de pinos, pelo ruído característico, como se estivesse batendo no bloco do motor com algo metálico. As principais causas da detonação podem ser: primeiro, combustível com baixo poder antidetonante, combustível errado para o motor. Mistura muito pobre. Cilindro muito quente. E compressão muito alta, taxa de compressão muito alta. As principais consequências da detonação no motor são: primeiro, fraturas e outros danos nos anéis de segmento, nos pistões e válvulas. Perda de potência e superaquecimento do motor. E queima do óleo lubrificante e inutilização do motor. Em linguagem popular, o motor funde. Você aprendeu até aqui como funcionam os motores a 4 tempos. Com certeza você também se recorda que um desses tempos é o tempo de compressão, no qual a mistura ar-combustível é comprimida dentro do cilindro até o volume da câmara de combustão. A quantidade de compressão, que também nós estudamos, é chamada de taxa de compressão do motor. O índice de octanas da gasolina, ou o índice de octanagem da gasolina, indica quanto que esse combustível pode ser comprimido antes de entrar espontaneamente em ignição. Nós vimos também que a gasolina tem que entrar em ignição a partir de uma centelha. O problema é que se a gasolina entra em ignição somente pela compressão da mistura e não pela centelha da vela de ignição, ocorre o fenômeno da detonação, que pode acabar danificando o motor. Um menor índice de octanas ou uma gasolina de baixa octanagem indica que a gasolina suporta uma quantidade menor de compressão antes de entrar em ignição. Gasolinas com maior poder de compressão são mais eficientes e aumentam a potência do motor. Portanto, motores de alto desempenho, como os motores aeronáuticos, requerem um combustível
que suporte uma maior taxa de compressão, ou seja, um combustível com mais octanas. A vantagem de uma alta taxa de compressão é que o motor ganha mais potência em cavalos vapor para uma determinada cilindrada, e isso torna um motor de alto desempenho. A desvantagem é que esta gasolina de maior octanagem tem um custo mais elevado. Detalhe: não utilize combustível de aviação em motores automotivos. O combustível de aviação leva chumbo tetraetila. Esse chumbo tetraetila foi banido dos combustíveis automotivos por deixarem resíduos dentro do motor, prejudicando cabeça de pistão, anéis de segmento, camisa de cilindro, válvulas, além de no seu automóvel inutilizar ou destruir o conversor catalítico. Octano. Índice de octano ou índice de octanagem. De acordo com o seu poder detonante, a gasolina é identificada por um número conhecido como índice de octanagem ou índice octânico. Esse índice é determinado por um motor conhecido como motor CFR, que é um motor de teste para combustíveis e que tem a sua taxa de compressão variável. Este teste é realizado em duas etapas de comparação. A primeira etapa, o motor CFR é colocado a funcionar com a gasolina a ser testada. Durante o funcionamento, a taxa de compressão vai se aumentando gradativamente até que o motor comece a bater pinos, ou seja, até que o motor comece a detonar. Na segunda etapa, a taxa de compressão estando fixa, o motor recebe a alimentação de uma mistura de isooctano e heptano, que são os dois tipos de hidrocarbonetos que compõem a gasolina, em proporções diversas, até que comece a apresentar o mesmo comportamento da gasolina que foi testada, ou seja, comece a bater pinos, a detonar. A porcentagem de octano nesta mistura corresponde ao índice de octano da gasolina. Justificativa deste método. O isooctano é um hidrocarboneto líquido inflamável formado por carbono e hidrogênio, resistente à detonação. O heptano é outro hidrocarboneto, porém com alta facilidade em detonar, que torna o funcionamento do motor impossível se fosse alimentado somente com heptano. Convencionou-se então que o isooctano tem o índice 100 e o heptano índice 0. Se misturarmos 80% de isooctano e 20% de heptano, teremos uma mistura com o octano num índice intermediário, no caso igual a 80. Para melhorarmos o índice de octanagem, é adicionado somente à gasolina de aviação um aditivo chamado de chumbo tetraetila, alcançando assim índices superiores a 100. Novamente o alerta: não deve utilizar combustível, gasolina de aviação em motores automotivos, porque a gasolina de aviação recebe o chumbo tetraetila, que causará depósitos dentro do motor automotivo e inutilizará o conversor catalítico. Vamos ver o efeito da mistura no poder antidetonante. Como estudamos anteriormente, os motores a pistão aeronáuticos têm um controle específico de mistura, podendo funcionar desde mistura pobre até mistura rica, dependendo do regime de operação do motor. Como a mistura pobre é menos antidetonante que a mistura rica, ou seja, ela se inflama com maior facilidade porque contém menos gasolina, dessa forma é designado um índice duplo de octanagem para a gasolina. Vamos ver um exemplo. A gasolina 115-145 possui um índice de octanagem igual a 116, próximo de 115 na mistura pobre, e de 146, próximo de 145, na mistura rica. Classificação da gasolina de aviação. Existem dois tipos de acordo com a octanagem: a gasolina 100
que tem o índice duplo 100, 130, e a gasolina 115, que tem o índice duplo 115, 145. Os dois tipos de gasolina têm a coloração azul. Vamos falar sobre o uso de gasolinas com octanagem incorreta para o que foi projetado o motor da aeronave. Se houver a necessidade de se utilizar uma gasolina de octanagem incorreta, deve-se adotar os seguintes critérios. Para octanagem mais baixa do que o especificado, não deve ser utilizado devido a problemas como detonação e superaquecimento, que nós já estudamos o efeito da baixa octanagem em motores com alta taxa de compressão. E octanagem mais alta do que o recomendado para aquele motor. No caso, deve ser utilizado somente em emergência por tempo limitado. Por quê? A gasolina com octanagem mais alta leva aquele componente, o chumbo tetraetila. E esse chumbo pode causar acúmulo nas velas, o que produzirá falha na ignição e também provocará acúmulo nas cabeças de pistões, anéis, válvulas, camisas e vai provocar corrosão nessas partes metálicas. Sistema de lubrificação. Princípio. Quando duas superfícies metálicas entram em contato entre si, mesmo que sejam perfeitamente polidas, ainda existe um atrito entre elas em função de asperezas mínimas impossíveis de serem eliminadas. Porém, quando colocamos óleo lubrificante entre essas superfícies, é formada uma película fina, protetora, que mantém as peças separadas, eliminando o desgaste e facilitando o funcionamento. Nós vemos aí um teste com um óleo lubrificante inadequado para as peças que estão em contato, e você vê que ao final do teste a peça apresenta um desgaste. E após um teste com óleo lubrificante adequado. Funções do óleo lubrificante. Além de lubrificar as peças móveis, auxilia no resfriamento do motor. A falta de lubrificação causará desgaste e também calor por atrito entre as peças. Este calor pode queimar o óleo, transformando-o numa borra que impedirá o funcionamento perfeito das peças que estão em movimento. O óleo lubrificante tem as seguintes propriedades. Viscosidade. Veja que com a baixa temperatura não há fluxo do óleo, conforme a temperatura vai sendo aumentada gradualmente, existe o fluxo do óleo. Isso é a alteração da viscosidade em função da temperatura. Um óleo mais frio, ele está mais viscoso, um óleo mais quente estará menos viscoso. Ponto de congelamento, é o ponto onde não há escoamento, não há fluxo nenhum deste óleo. E o ponto de fulgor, o que é o ponto de fulgor? O óleo é aquecido e começa a gerar vapores inflamáveis que, em contato com uma faísca, irá produzir chama momentânea. E conforme o aquecimento prossegue, esse óleo vai gerando mais vapores inflamáveis, que, se entrar em contato com uma fonte de ignição, uma faísca, irá pegar fogo. Viscosidade. Vamos ver no exemplo ao lado uma quantidade de óleo mergulhado em gelo e agora colocado para escoar. E vamos ver na sequência a mesma quantidade do mesmo óleo, só que agora colocado em uma cuba com água em ebulição. E você vai notar agora a diferença no escoamento. Note que o óleo submetido a uma temperatura mais alta escoa com mais facilidade do que aquele óleo que ficou submetido a uma temperatura mais baixa. Então, a viscosidade é a resistência que o óleo tem em escoar. A viscosidade é alterada pela alteração da temperatura. Ou seja, o excesso de frio ou baixas temperaturas aumentam a viscosidade do óleo. Qual é a implicação disso no motor? Pode dificultar o movimento das peças, ou seja, dar a partida em um motor em baixas temperaturas pode ser mais difícil. E também o excesso de calor diminui a viscosidade. Qual a implicação? Torna o óleo muito fluido
e incapaz de manter aquela película entre as peças em movimento, podendo vir a causar um maior desgaste nas peças internas do motor. Por isso, a temperatura do óleo tem limites de operação e deve ser observado no manual do fabricante os limites mínimos e máximos de operação para o óleo lubrificante. Como determinada a viscosidade? A viscosidade do óleo é medida através de viscosímetros. O viscosímetro mais utilizado para isso é o viscosímetro de Seibold. Como ele funciona? Colocamos uma quantidade de 60 centímetros cúbicos de um óleo a ser testado, aquecemos esse óleo a uma determinada temperatura e esse óleo é obrigado a passar por um orifício padrão. O tempo que esta quantidade de óleo demora para se escoar totalmente a essa temperatura é a determinação da sua viscosidade através do número de Seibold. Classificação do óleo segundo o SAE. Classificação SAE é a Society of Automotive Engineers e classifica os óleos para aviação também. É um método muito utilizado e classifica o óleo em 7 grupos: SAE 10, 20, 30, 40, 50, 60 e SAE 70, em ordem crescente de viscosidade. Esta mesma classificação é utilizada para a aviação com uma pequena diferença. O óleo que é enviado para a indústria aeronáutica tem uma classificação comercial própria, identificada pelos números 65, 80, 100, 120 e 140. Esses números correspondem ao dobro dos valores da classificação SAE, com exceção do SAE 65. Óleo para aviação e óleo classificação SAE. Vamos ver, o óleo 65 corresponde ao óleo 30, o óleo 80 para aviação corresponde ao 40, o 100 ao SAE 50, 120 ao SAE 60 e 140 ao SAE 70. Quando for feita a referência de um óleo para aviação 80, vai se tratar realmente do óleo 80 e não deve ser confundido com o SAE 40 automotivo, apenas é uma comparação. Limites do óleo. Ponto de congelamento. É a temperatura em que o óleo para de escorrer, para de escoar. O óleo em uma determinada temperatura tem uma certa fluidez, um certo escoamento. Conforme essa temperatura vai diminuindo, o escoamento desse óleo também vai diminuindo ao ponto de chegar a parar completamente, onde é atingido o ponto de congelamento. Um bom óleo lubrificante tem que ter o seu ponto de congelamento extremamente baixo, o que possibilita a operação do motor em baixas temperaturas, em temperaturas abaixo de zero. Ponto de fulgor. O ponto de fulgor é a temperatura em que o óleo produz vapores inflamáveis que entram em combustão quando em contato com uma fonte de ignição, por exemplo, uma chama. Um bom óleo tem ponto alto de fulgor, ou seja, deve ter uma temperatura elevada de funcionamento que possibilite lubrificação adequada e não produza vapores inflamáveis. Aí vemos uma cuba com óleo, aquecemos este óleo e produz vapores que em contato com uma chama vão entrar em combustão. Este ponto de temperatura em que são produzidos os vapores é determinado o ponto de fulgor do óleo. Vamos ver as principais propriedades de um bom óleo lubrificante. A primeira é fluidez. O que vem a ser a fluidez? É a facilidade em que o óleo tem em fluir pelo motor, em circular pelo motor. A segunda propriedade é a estabilidade, ou seja, indica que o óleo não deve alterar-se física ou quimicamente durante a sua utilização. Mas como essas alterações são inevitáveis durante a operação do motor, em função de variação de temperatura e também variação do ambiente de trabalho desse motor, são utilizados limites através de normas, como por exemplo a norma SAE J1966 e a SAE J1899.
Neutralidade. Neutralidade indica a ausência de acidez no óleo, pois um óleo muito ácido passa a corroer as peças do motor. E a última é a oleosidade. O que vem a ser a oleosidade? É a capacidade que o óleo tem em aderir à superfície a ser lubrificada, ou seja, um bom óleo lubrificante tem que criar um filme e que fica aderido à superfície a ser lubrificada, mantendo aquela separação entre as peças metálicas e evitando assim um desgaste acentuado das peças internas, os componentes internos do motor. Aditivos. Assim como os combustíveis, os óleos lubrificantes também recebem aditivos, que são substâncias químicas que, aplicadas ao óleo, melhoram a sua qualidade. São eles, primeiro aditivo, são os antioxidantes. Eles melhoram a estabilidade do óleo, reduzindo a oxidação, que é a combinação do óleo com o oxigênio do ar, e que juntos formam substâncias corrosivas ao motor. Aí vemos o exemplo de uma peça nova e uma peça com corrosão, ou seja, com um óleo que apresentou uma oxidação maior que o desejado. Próximo aditivo são os detergentes. Os detergentes dissolvem as impurezas que se instalam dentro do motor e vai permitir que o óleo tenha livre circulação, não tenha nenhum impedimento por borras provocadas por sujeira no óleo lubrificante. Antiespumantes são importantíssimos, pois evitam a formação de espuma, o que poderia causar falta de lubrificação, falta de óleo entre as peças a serem lubrificadas. Lubrificação por salpique. Nesse sistema, o óleo é espalhado no motor através do movimento do eixo de manivelas e da cabeça da biela, que ao se chocar com o óleo que está armazenado no cárter, faz o mesmo subir em direção às paredes do cilindro e à parte interna do pistão. Lubrificação por pressão. O lubrificante é impulsionado para as peças do motor por meio de uma bomba de óleo. E, finalmente, a lubrificação mista, que combina o sistema de lubrificação por salpique, onde são atingidos os cilindros, os pinos e os pistões, a parte interna do pistão. Lubrificação dos cilindros. O óleo chega às partes internas do cilindro, abaixo do pistão, por salpique, que é aquele procedimento de lubrificação onde o óleo é arremessado em várias direções pelo choque do eixo de manivelas e pela cabeça da biela. Mas o excesso de óleo é prejudicial e por isso ele é eliminado pelo anel de lubrificação, que também é conhecido como anel raspador de óleo ou ainda anel controlador de óleo. Aí no detalhe você vê a ranhura onde fica instalado o anel de lubrificação e após essa ranhura uma pequena passagem de óleo onde levará o excesso para dentro do cárter novamente. Vamos ver agora os componentes do sistema de lubrificação. Os componentes principais são o reservatório de óleo, o radiador, bombas de óleo, filtros, decantador e diversas válvulas. Nos slides subsequentes estudaremos cada componente em detalhe. Reservatório de óleo. Em alguns motores, o cárter serve como reservatório. Esses motores são conhecidos como motores de cárter molhado, assim como os motores automotivos, onde o cárter serve como reservatório de óleo. No detalhe vocês veem aí o óleo acumulado na parte inferior do motor, conhecido como cárter, e tem, como nos motores automotivos também, uma vareta de verificação de nível de óleo. Existem ainda outros motores de cárter seco, ou seja, o óleo não fica depositado dentro do cárter. Tem um reservatório à parte, como você pode ver nessa nova figura, um reservatório que acumula o óleo utilizado no motor e dispõe de uma bomba que vai puxar o óleo desse reservatório e enviar para dentro do motor. Esse reservatório, também como o motor de cárter molhado, tem
na sua tampa uma vareta para verificação do nível de óleo. Isso é importante, o nível de óleo deve ser verificado periodicamente, pois existe uma perda natural por vaporização, por queima dentro dos cilindros, por algum vazamento que venha a ocorrer, etc. Por isso, sempre a necessidade de se verificar o nível correto de óleo. Radiador de óleo. O óleo passa por um radiador quando a sua temperatura sobe acima de um limite e o termostato se abre. O óleo entra no radiador com baixa viscosidade e alta temperatura e sai mais frio e mais viscoso do que na sua entrada. Lembre-se do que vimos na parte de viscosidade do óleo. A viscosidade é alterada conforme a temperatura aumenta ou diminui. E o radiador tem a sua ventilação, tem a sua refrigeração promovida pela hélice que está à frente do motor e deslocando uma quantidade de ar muito grande. Então é assim que é feita a refrigeração do óleo lubrificante do motor. Bomba de óleo. Normalmente as bombas de óleo são do tipo de engrenagens. No quadro ao lado você vê o óleo entrando do lado esquerdo da bomba, ficando entre os dentes da engrenagem a carcaça, e na saída ele é expelido sob pressão para o sistema. Essas bombas têm nomes e finalidades diferentes. Os principais tipos são bomba de pressão ou de recalque, que retira o óleo do reservatório ou do cárter e o envia para o motor sob pressão. E a bomba de recuperação ou de retorno, que tira o óleo que circulou no motor e o leva para o reservatório. Filtro de óleo. Serve para reter as impurezas do óleo, filtrado em uma tela fina metálica, ou discos ranhurados, ou ainda papelão especial corrugado. O filtro deve ser limpo, se isso for permitido, ou substituído antes que fique obstruído. O tipo mais utilizado nos aviões leves é o descartável, similares ao dos automóveis. Após a troca do filtro, o mesmo deve ser desmontado e inspecionado para verificar a presença de partículas metálicas, o que indica desgaste anormal ou falha de algum componente interno do motor. Decantador. O decantador é um pequeno tanque onde é escoado o óleo que circulou pelo motor. Em seguida, o óleo passa por um filtro e uma bomba o envia de volta ao reservatório. Em alguns aviões não existe o decantador. Esta função é desempenhada pelo próprio reservatório. Válvulas. Existem muitos tipos de válvulas no sistema de lubrificação a fim de controlar o fluxo do óleo e também a sua pressão. Os mais importantes são válvula reguladora de pressão. A válvula reguladora de pressão é colocada na linha de óleo para evitar que a pressão do óleo ultrapasse um determinado valor. Ao lado você vê uma válvula reguladora de pressão. Então, ao lado esquerdo nós temos a entrada do óleo, o lado direito a saída do óleo. E dentro da válvula nós temos uma mola pressionando uma esfera contra uma sede. Quando a pressão do óleo sobe acima de um determinado valor, o óleo vai levantar a esfera, comprimindo a mola, e vai voltar ao reservatório por uma saída específica para esse fim. Assim, a válvula reguladora de pressão mantém um nível de pressão adequado do óleo lubrificante que está circulando dentro do motor. Válvula unidirecional. Esta válvula permite a livre passagem do óleo apenas em um sentido e impede o fluxo do óleo em sentido contrário. Aí vemos uma figura em corte de uma válvula unidirecional, onde nós temos a entrada do óleo, internamente uma mola que pressiona uma esfera contra uma sede e faz a vedação desta válvula, e a saída do óleo. O fluxo normal permite que o óleo pressione a esfera contra a mola e vá em direção à saída do óleo.
No sentido contrário, a esfera sendo pressionada pela mola contra uma sede impede o fluxo reverso de óleo. Válvula de contorno, ou também conhecida como válvula bypass. Esta válvula abre-se acima de uma determinada pressão com a finalidade de oferecer um caminho alternativo para o óleo, muito utilizada nos filtros de óleo, a fim de permitir fluxo do lubrificante, mesmo que parcialmente contaminado, quando um filtro encontra-se obstruído. É melhor permitir que o motor funcione com óleo não filtrado do que sem nenhum tipo de óleo. Temos aí a entrada de óleo dentro do alojamento do filtro, a saída de óleo, e esse óleo passa por uma tela filtrante. Observe que esta válvula bypass também é uma esfera contra uma sede pressionada através de uma mola. Note que a válvula bypass sente a pressão de entrada do óleo que fica disponível na tela do filtro e também do outro lado sente a pressão na saída do filtro. Quando a pressão na saída do filtro diminui em função da obstrução desta tela filtrante, a pressão maior de entrada vai deslocar a esfera para a direita, comprimindo a mola, permitindo assim a passagem do óleo não filtrado agora para o motor. Instrumentos do sistema de lubrificação. Os principais instrumentos são o manômetro de óleo, que mede a pressão do óleo lubrificante no sistema, e o termômetro do óleo, que mede a temperatura do óleo lubrificante. Eles têm a finalidade de verificar o bom funcionamento do sistema e detectar anomalias. Através destas indicações, o piloto vai tomar ações requeridas ou não através do manual de operações da aeronave. Manômetro de óleo. É um instrumento de extrema importância a ser observado durante a partida do motor. No mostrador há uma faixa verde, na qual o ponteiro deve estar quando em funcionamento normal, ou seja, com óleo na temperatura normal de funcionamento do motor. Se a partida for dada com o motor frio ou a primeira partida do dia, motor frio, óleo frio, a pressão ultrapassará esse limite, porque o óleo fica mais viscoso em baixas temperaturas. Isso deve ocorrer em 30 segundos de funcionamento ou no máximo em 60 segundos quando a temperatura estiver muito baixa. Se isto não ocorrer, não houver indicação de pressão de óleo no motor, o motor deverá ser imediatamente parado a sua operação, pois possivelmente está ocorrendo uma falha no sistema de lubrificação. Quando o motor já estiver aquecido e o óleo na sua temperatura normal de operação, o ponteiro deverá descer para dentro da faixa verde, que é a faixa normal de operação para a pressão de óleo nesse motor. Termômetro de óleo. O termômetro de óleo serve para medir o aquecimento gradual do óleo. Os limites mínimos e máximos de temperatura do óleo, segundo o manual de operações da aeronave em questão que está sendo voada, devem ser observados antes do motor ser operado em potências acima da marcha lenta, como por exemplo decolagem. Indicações abaixo do limite mínimo e acima do limite máximo podem sinalizar problemas com o termômetro, indicador, sistema elétrico, radiador de óleo. Lembre-se, temperatura de óleo muito baixa pode acarretar problemas de fluidez e circulação do óleo no motor, e temperaturas elevadas diminuem a viscosidade, diminuindo assim a capacidade de lubrificação deste óleo, que poderá comprometer os componentes internos do motor. Sistema de resfriamento. A eficiência do motor térmico é tanto maior quanto maior a temperatura da combustão. Mas o calor produzido
aquece os cilindros do motor, o bloco do motor, podendo prejudicar o funcionamento e causar danos. Nós já vimos que uma das consequências de alta temperatura é a detonação. Daí surge a necessidade do resfriamento ou arrefecimento do motor. Resfriamento. As partes metálicas do motor, em especial as de liga de alumínio, devem ser mantidas a uma temperatura abaixo de 300 graus Celsius, pois o excesso de calor causa danos em diversas partes do motor. Ao mesmo tempo, esta temperatura não deve ficar abaixo de um determinado valor, para que a gasolina não se liquidifique e empobreça a mistura, causando a parada do motor. Isto ocorre com mais frequência em dias muito frios e em descidas prolongadas, ou seja, a refrigeração é muito maior. Sistemas de resfriamento que são utilizados. São dois os sistemas de resfriamento do motor. O primeiro, resfriamento a líquido, que nós chamamos de arrefecimento indireto, porque um líquido refrigerante é colocado a circular dentro do bloco do motor e pela cabeça do motor, e retorna para um radiador, e aí este líquido é refrigerado pelo ar de impacto do voo da aeronave, por isso o arrefecimento indireto. E o resfriamento a ar, que é o arrefecimento direto, ou seja, utilizamos o próprio meio em que a aeronave está, ou seja, a atmosfera, e utilizamos o ar de impacto passando em torno dos cilindros e as suas cabeças para realizar a refrigeração. Refrigeração a líquido. Os cilindros são refrigerados com o uso de uma mistura de água e etileno glicol. No detalhe você vê aí um radiador para o sistema de refrigeração a líquido. O etileno glicol é utilizado primariamente como anticongelante. Por quê? Porque o sistema de refrigeração a líquido tem tubulações, mangueiras, e quando submetidos a baixíssimas temperaturas, vai congelar. Congelando, aumenta de volume e aí teríamos o rompimento de blocos de motor, passagens de água, tubulações, válvulas e até do próprio radiador. O etileno glicol, então, é utilizado como anticongelante, porque quando ele congela, diminui de volume e não causa danos às tubulações e outros componentes já citados anteriormente. Porém, a consequência do etileno glicol ser utilizado como anticongelante é que, por outro lado, ele melhora o ponto de ebulição da água. Como que ele melhora? Ele aumenta o ponto de ebulição da água. Isso quer dizer que a água agora não ferve mais a 100 graus Celsius. Ela passa a ferver com temperaturas acima de 100 graus. Isso é bom, porque você consegue operar com o motor em temperaturas mais elevadas.
O resfriamento a líquido garante, então, melhor controle de temperatura e melhor transferência de calor. Aí vocês veem um sistema simplificado de refrigeração a líquido, com o radiador sendo refrigerado pelo ar de impacto, mandando o líquido refrigerante através de uma bomba de circulação pelo bloco e cabeçote do motor, e a válvula termostática, que é a responsável por permitir a circulação proveniente do bloco do motor para o radiador. Se esta água não atingir a temperatura especificada para a abertura da válvula termostática, ela vai derivar por essa linha abaixo da válvula termostática e voltar para a bomba e ficar circulando dentro do motor até que atinja a temperatura de abertura da válvula. Aí sim será permitido que o líquido vá até o radiador para ser refrigerado pelo ar de impacto e retornar ao bloco do motor através da bomba d'água. Esse é um ciclo vicioso do sistema de refrigeração a líquido. Os motores podem ter folgas menores, alcançando maior eficiência, potência, durabilidade e confiança. Existem desvantagens, porém, que são maior custo, porque nós temos mais componentes envolvidos. Complexidade, justamente porque temos radiadores, mangueiras, válvulas, bombas e, consequentemente, também um maior peso. Resfriamento a ar. Esse sistema é o mais utilizado por ser mais simples, leve e barato. Porém, tem algumas desvantagens, que é a dificuldade em controlar a temperatura e uma tendência ao superaquecimento. Isto necessita de folgas maiores entre as peças internas do motor para suportar a dilatação devido ao calor. Essas folgas fazem com que a potência e a eficiência diminuam. Os cilindros e as suas cabeças possuem alhetas de resfriamento para facilitar a transferência do calor. Ainda podem ser usados defletores, que você vê no detalhe, também aqui, defletoras, que vão orientar o fluxo de ar ao redor das alhetas dos cilindros e cabeças dos cilindros. E também flaps de arrefecimento. No detalhe você vê um flap de arrefecimento. O que é isso? É o controle da saída do ar de refrigeração que entra pelo motor quando o avião ou o helicóptero está em voo. Então nós temos o controle da saída. Quanto mais aberto o flap de arrefecimento, maior a refrigeração. Nos motores com cilindros horizontais opostos, como é o caso do motor desse aviãozinho no detalhe, os defletores formam uma caixa de ar acima dos cilindros, cuja pressão desse ar foi aumentada pelo impacto, em função da velocidade do voo. Esse aumento de pressão, então, provoca o deslocamento do ar verticalmente, atravessando as alhetas e promovendo a refrigeração. Controle de temperatura. Aqui no Brasil, a maior parte dos problemas de temperatura no motor são de superaquecimento, devido, logicamente, ao clima. Para que haja redução da temperatura, o piloto pode se utilizar de alguns recursos, como, por exemplo, se dispuser dos flaps de arrefecimento, aí nós mostramos o flap fechado, pode-se abrir os flaps de arrefecimento para aumentar o fluxo do ar que entra dentro do capô do motor. Também pode-se reduzir a potência para diminuir o calor produzido nos cilindros. Aumentar a velocidade para aumentar o fluxo de ar no motor. Ou ainda, se possível, utilizar mistura rica. Ou seja, com mais gasolina, você vai permitir uma refrigeração melhor, principalmente da cabeça do cilindro. O excesso, porém, de combustível fará com que o motor se resfrie, apesar de aumentar o consumo.